Olá, começa o programa Ideias e Debates de hoje. Eu sou Júlia Stanzioni e aqui no Ideias e Debates a gente vai conversar com autoridades, especialistas sobre tudo o que acontece no mundo e aqui no Brasil, os principais temas da atualidade, para levar para você que está em casa as melhores informações. Hoje, aqui no Ideias e Debates, o nosso tema é fiscalização de orçamento para a Covid-19, né? A gente está falando muito de pandemia, de Covid-19 e o que influencia esses contratos, o que se pode fiscalizar na questão de saúde também em outros momentos. E o meu convidado de hoje é o deputado Sargento Nery, do Avante, que vai contar para a gente uma ação aqui na Assembleia Legislativa, justamente dos deputados que se reuniram para ter, né, esse grupo de trabalho para fiscalização. Então, deputado Sargento Nery, muito obrigada pelo senhor vir ao nosso novo programa Ideias e Debates. Então, já começa contando para a gente de onde surgiu essa ideia, deputado. Oi, Júlio, boa tarde a todos. Um abraço aos profissionais dos bastidores, sempre nos recebem muito bem. Com o andar da pandemia e da calamidade, houve a necessidade de se implantar essa calamidade, porque nós não sabíamos como que ia ser a reação desse vírus na sociedade. Então, o trabalho da votação da calamidade é um trabalho preventivo, para que o Executivo tenha a possibilidade de atuar se caso a pandemia fosse muito mais rude, né, para a sociedade. E, ao passar do tempo, começamos a ver contratos e mais contratos, né, de compra de equipamentos, contratação de hospital de campanha, funcionários e tudo mais. E, com isso, eu tive a ideia de se montar um grupo para fiscalizar o orçamento do Estado nesses gastos. E coloquei no grupo de WhatsApp dos deputados a ideia e perguntei quem poderia estar comigo nesse trabalho. E, de pronto, alguns deputados já se colocaram à disposição. Entre eles, a Letícia Aguiar, o Ed Thomas, Coronel Telhada, Márcio Nakashima, Coronel Nishikawa e Adriana Borgo. A partir daí, eu tracei uma estratégia de trabalho, fiz um escopo, apresentei para eles como que nós iríamos trabalhar. Eles aceitaram, aperfeiçoaram a ideia e aí nós montamos 3 frentes de trabalho. A primeira frente de trabalho é os próprios deputados, que têm a missão de fazer a fiscalização na rua, né? A fiscalização dos setores públicos, das empresas contratadas, e em reuniões com a secretaria, e também usar seu mandato para fazer algumas exigências ao governo em prol à sociedade. O segundo grupo, formado por assessores, esses têm que fazer um trabalho de coleta de informações nos contratos executados pelo Estado. Não é uma coisa fácil. E o terceiro grupo, que são advogados, assessores também dos gabinetes, que faz a parte jurídica, tanto administrativa como judiciária. Nos documentos que nós mandamos para a secretaria, para o próprio governo, e também quando há necessidade de se entrar com uma ação, como o caso da ação que nós entramos, a ação popular, contra o rodízio na cidade de São Paulo. O grupo fez a sua primeira atuação em um contrato, identificamos um problema, um vício, mas teríamos que ir a campo para realmente saber se o contrato era ou não vicioso. Fomos até a empresa, a qual não era uma empresa, era uma residência, e identificamos vários problemas ao entrevistar aí o proprietário da empresa. E com isso nós elaboramos uma representação no Tribunal de Contas Eleitoral do Estado, né, o Tribunal de Contas do Estado, vindo a forçar o Estado, o governador, cancelar aquele contrato que realmente tinha problemas. Então, acho que ganhou a sociedade, né? Ganhou o trabalho do Legislativo, nesse trabalho.
E até para as pessoas que estão em casa poderem entender justamente como é que funciona tudo isso, como é que vocês trabalham, como é que vocês se debruçam justamente a esse trabalho, né? O senhor falou dos parlamentares que nesse momento atuam com o senhor, como é que funciona? Vocês identificam um contrato ou algo que precisa ser revisto? Como é que vocês fazem? Como é que vocês atuam? Vocês se conversam, vocês se dividem? Como é que é feito esse dia a dia? Olha só, a nossa assessoria tem reuniões presenciais. É claro que usando todo o método de distanciamento, álcool gel, máscara, toda terça e quinta-feira, para realmente fazer uma triagem dos contratos, né? Os outros dias eles vão levantando os contratos e verificando cada um, e depois, na terça-feira, faz uma reunião para apurar esse contrato. Os deputados participam terça e quinta-feira, todas as terças e quinta, na Assembleia Legislativa é a nossa reunião. Perfeito. Então, os deputados também vêm para cá. Né? Não é um trabalho fácil, Júlio, porque o que os nossos cidadãos precisam entender que muitas vezes quem faz errado tenta fazer o mais perfeito possível. E para nós identificarmos um contrato, um vício, não é simples. Muitas horas de estudo no contrato, de pesquisa, né, para saber sobre a empresa, sobre essa contratação. Nós ainda não temos as ferramentas essenciais para fazer pesquisa desses contratos. Nós fizemos um pedido para a Secretaria da Fazenda, pedindo a senha do CIAFISC e do CIAFEM. Não foi concedido ainda, não nos responderam. Isso pode ser que nos forcem a entrar judicialmente para tentar ter essa senha, para que a gente possa ter maior transparência desses contratos. A partir daí, o grupo jurídico, que também se reúne de terça e quinta-feiras, recebe esse material desse grupo do orçamento, né, que faz a busca dos contratos. Aí eles fazem análise técnica jurídica para ver se o contrato foi feito de forma regular, se está dentro dos preceitos normativos de contratação, porque a falta da licitação não quer dizer que o ente público ou administrador não tenha que ter zelo na contratação, a preocupação na contratação. E a partir do jurídico, aí os deputados começam a atuar no campo realmente, vamos dizer assim, vai para a rua. E eu imagino, deputado, que é aquele trabalho de formiguinha, né? A gente conversava um pouquinho antes do programa ir ao ar, nos bastidores, sobre o ler as entrelinhas. Para quem está em casa ouvindo a gente, vendo a gente, é justamente isso. Você tem o contrato, como o deputado falou, que é feito da melhor maneira possível, só que existem as entrelinhas, né, deputado? Eu acho que essa leitura das entrelinhas é onde vocês se debruçam para realmente poder achar algum tipo de irregularidade que o seu corpo técnico do grupo de vocês já identificou, né? Sim, Júlio, quem é manipulador do direito, conhece um pouco de administração, seja privada ou pública, sabe as dificuldades que tem num contrato. Né? Você, para identificar uma irregularidade, não é tão simples, até porque essas pessoas que fazem contratos são pessoas técnicas, experientes e pessoas formadas para isso. Então, para que a gente descubra entre linhas um erro administrativo em contrato, não é tão simples, né? Mas estamos trabalhando, falta gente, né? Porque são 5 assessores no grupo de orçamento e 5 assessores no grupo jurídico, são pessoas técnicas. Então, você pensa bem, 5 assessores para analisar essa quantidade de contratos que o Estado está fazendo não é fácil, né? Então, é uma luta. Ontem eu saí, era 1h da manhã, aqui da Assembleia Legislativa. Eu estava com o corpo jurídico, nós estávamos terminando 3 matérias para enviar para o Estado, para as secretarias, e depois nós terminamos a peça aí da ação popular contra o rodízio. Então, eu saí com o grupo daqui 1h da manhã. Então, não é tão simples. Mas estamos trabalhando, estamos fazendo de tudo para que a verdade transpareça, seja ela boa ou seja ela ruim. O nosso grupo não é um grupo de trabalho político.
né? Porque a gente vê muitos deputados gritarem, ir para a tribuna, aí você vai ver o que o deputado fez, não fez nada, né? O nosso trabalho é técnico, é um trabalho buscando resultado bom ou ruim, mas nós vamos até a última informação para saber se realmente esses contratos estão sendo bem feitos. E justamente o grupo, né, de parlamentares defensores do orçamento começou aí a andar no final ali de abril. A gente tem aí 10, 15 dias, né, deputado? Então a gente vê que são 10, 15 dias de muito trabalho intenso. O primeiro resultado, o senhor contando agora para a gente justamente essa questão do rodízio, né, deputado? Então essa é a primeira ação efetiva desse grupo, essa peça que o senhor falou sobre o rodízio? Não. A primeira ação do nosso grupo foi a identificação de um contrato vicioso de 14 milhões em compras de aventais. Era uma empresa que tinha um capital social de 20 mil reais. Nós puxamos no Google o endereço dessa empresa, era uma residência. Então, nós traçamos todas as informações, até para não expor a empresa, o próprio proprietário. Temos que ter cautela nisso, né? Ser muito responsáveis até para não acabar com a vida de uma pessoa injustamente. Após todas as informações, aí nós fomos até a empresa. Por surpresa, essa empresa era a residência da pessoa. Então, ela não tinha o campo físico da empresa, não tinha capital para demandar a entrega ao Estado, porque era um contrato de 14 milhões, não dá para se fazer com uma empresa, uma microempresa individual, que é o caso dessa empresa, né, que não tem lastro financeiro, só tem um capital de 20 mil reais. E pior, ele terceirizava os trabalhos e não quis nos informar onde era o local da terceirização, não quis nos levar no estoque da matéria-prima para a produção e também não quis mostrar as notas que ele comprou para fazer o material. Então, tornou-se um contrato duvidoso. Tá. Perante isso, nós fizemos, aí entra o jurídico, né? Nós fizemos a representação e protocolamos em mãos, né, do doutor Edgar, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado. Agora, a partir do nosso trabalho, o tribunal tem a competência e a legitimidade de apurar esse contrato e responsabilizar os responsáveis. Por surpresa, né, eu acho que até pelo nosso trabalho, o governador, no primeiro dia, fez uma nota através da secretaria que o contrato era legítimo. Depois ele... O deputado Sargento Nery vai conversando com a gente aqui no Ideias e Debates, falando justamente desse grupo, né, de parlamentares defensores do orçamento formado aqui na Lesp. A gente vai para um rápido intervalo e volta na sequência. Na dúvida, não compartilhe. Você sabia que nem sempre a desinformação é uma mentira? Quando alguém quer manchar a imagem de outra pessoa ou espalhar um boato, pode compartilhar uma informação verdadeira, mas muito antiga e totalmente fora de contexto. Já imaginou ler uma notícia dizendo que o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue e de outras doenças, foi erradicado do Brasil? Mentira daquelas, né? Hoje pode parecer absurdo, mas isso já foi verdade. Em 1958, a Organização Mundial da Saúde considerou que o território brasileiro estava livre do mosquito. Por isso, sempre confira a data de tudo que receber. Na dúvida, não repasse para ninguém. Você é responsável pelo que compartilha.
sou Melissa Araújo. Desde o início do decreto de quarentena aqui na cidade de São Paulo, o poder público vem utilizando o monitoramento das câmeras de trânsito para identificar a adesão da população à medida. A cidade mais intensa do país não registrou nenhum único quilômetro de trânsito nas primeiras semanas do decreto. Mas com o passar do tempo, a gente foi observando um movimento mais intenso nas ruas. Se você puder, fique em casa, mas se não puder, adote todas as medidas de segurança, como máscara, álcool gel, as luvas, lavar bem as mãos. Essa é a Rede Alesp no combate ao coronavírus. Voltamos com o programa Ideias e Debates aqui na Rede Alesp. A gente segue conversando com o deputado Sargento Nery do Avante, conversando sobre o grupo de parlamentares defensores do orçamento. O deputado estava conversando e falando para a gente, explicando de como estavam as primeiras ações do grupo e falando justamente de uma das ações que o próprio governador do estado falou sobre, né, deputado? Se o senhor puder seguir sobre isso, por favor. Sim, Júlia. No próprio Twitter do governador, ele entendeu que o contrato que nós fizemos no trabalho estava errado. E ele mesmo determinou aí o cancelamento desse contrato, né, de 14 milhões. E eu vejo isso como uma forma positiva para nós, população de São Paulo, para nós, cidadãos do estado, que são 14 milhões que foram evitados de ir para as mãos de pessoas que não têm idoneidade positiva. Uhum. E agora nós dependemos do Tribunal de Contas do Estado para realmente processar isso e tomar providência e responsabilizar os culpados. O nosso trabalho, como eu disse para você, não é um trabalho político de espetáculo, de palco, né, de tribuna. É um trabalho por resultado, é identificar o problema e ir lá e levar para o Tribunal de Contas e falar, está aqui, agora eu quero providência. Claro que nesse trabalho, né, deputado, a gente sabe, falamos, né, que é um trabalho de formiguinha, de entender cada meandro ali do contrato ou daquilo que for denunciado a vocês. A gente sabe também que nesse momento de fiscalização, quando se vai até algum lugar, não se pode divulgar tanto, até justamente para não atrapalhar esse momento de fiscalização. Para quem está ouvindo, vendo a gente e não conhece os pormenores disso, como é que funciona? Vocês recebem essa denúncia, essa identificação? Quais são os passos, claro, dentro daquilo que o senhor pode falar para a gente nesse momento? Não, na verdade, Júlia, nós não trabalhamos com informações ou denúncia, porque nós não temos pessoal suficiente para isso. Nós não temos apoio da casa, nós não temos apoio de mais deputados para fazer esse trabalho. Então, nós trabalhamos com pesquisa. Então, nós selecionamos um contrato, verificamos a empresa e vamos fazendo por amostragem, tá? Até identificar o problema. Então, por exemplo, ontem nós fomos visitar uma empresa, né? Nós olhamos toda a documentação, achamos estranho pelo volume do contrato, era 67 milhões, então achamos estranho e fomos fiscalizar a empresa. E, por uma grata surpresa, nós fomos até a empresa, fomos muito bem recebidos, e o proprietário nos mostrou tudo, a documentação, nota fiscal, o contrato, o local de produção. Então, nós percebemos que a empresa tem capacidade de produção e tem capacidade de entrega. E o contrato estava legal. Então, foi para nós um trabalho também bacana, porque dentre muitos que são ruins, nós encontramos empresários sérios, pessoas que realmente trabalham corretamente. E essa empresa nos mostrou até a certificação de entrega do produto, que é através de lacre numerado, onde a pessoa que recebe assina, eles assinam, que é uma amostragem do produto. Então, eu achei muito bacana o trabalho dessa empresa. Por isso que nós temos muito cautela em apurar as empresas, até para não fazer uma injustiça. Nós precisamos trabalhar principalmente com responsabilidade. Porque o contratado, quando ele é responsável, um bom empresário, nós temos que resguardar ele.
diferente daquele que quer usufruir do dinheiro público de forma errada. Esse sim nós temos que responsabilizar, e também aquele administrador que faz esses contratos. E eu imagino, deputado, dentro de tudo aquilo que o senhor está falando para a gente, contando para quem nos ouve e nos assiste agora aqui na Rede Alesp, de que não se tem um prazo para cada investigação, né? Eu imagino que seja isso, mas eu gostaria que o senhor justamente contasse para a gente. Não existe um prazo pré-determinado. Vocês têm aqui 15, 20 dias, né, desse início de trabalho, já fizerem várias frentes, e eu imagino que vocês não coloquem prazos, né? Justamente dentro disso que o senhor falou, você precisa analisar corretamente quem está fazendo de má fé, quem não está fazendo. Júlio, não é um trabalho por linha de produção, é um trabalho de identificação, um trabalho de resultado. Então não dá para a gente forçar os nossos assessores colocar qualquer empresa de qualquer forma só para dar a notícia de que está fiscalizando. Nós somos contra isso. Nós fazemos um trabalho sério para levar para a população a realidade e a verdade da situação, tá? Seja ela boa ou ruim. Então não tem um prazo. É claro que nós colocamos uma meta e nós queremos vistoriar e visitar uma empresa por semana. E também um local público por semana, um setor público, é claro, ligado à saúde. Então, ontem também, além dessa fiscalização da empresa, nós fomos até o hospital de campanha do Ibirapuera. Fizemos lá toda a vistoria, olhamos tudo, entramos no hospital, claro, com todo o aparato de segurança sanitária, fornecida pelo próprio hospital da campanha, orientado pelos médicos e enfermeiros que ali estavam, e fizemos a fiscalização efetiva desse hospital. É a primeira vez que um parlamentar visita o hospital de campanha, o seu interior, tiramos fotos, filmamos, mostramos tudo o que está acontecendo. Então, o PDO, que é o Grupo de Parlamentares em Defesa do Orçamento, vem fazendo um trabalho que jamais houve na Assembleia Legislativa, e posso dizer a você, no estado de São Paulo, que é o trabalho primário do deputado estadual, que é fiscalizar o executivo. Por isso que nós temos cautela de não tornar isso ideológico ou político, e sim muito mais jurídico, para ter esse resultado positivo e também ter a credibilidade do cidadão. O cidadão não quer ver o deputado também denigrindo ninguém, nem o empresário ou a parte governamental, com coisas falsas, com fake news. Nós precisamos realmente trazer à população as coisas verdadeiras, aquilo que realmente está acontecendo. E esse diálogo, né, que o senhor acabou de falar com a gente, o senhor falou do Tribunal de Contas da União, falou do próprio governador do estado de São Paulo. Imagino que essa interlocução também, já que os deputados cuidam de todo o estado de São Paulo, também de se conversar com os secretários de saúde dos municípios. Vocês pensam nesse diálogo, deputado, também a longo prazo com todo o estado, com todos os secretários, prefeituras? Olha só, nós estamos também olhando alguns contratos de prefeituras, né? Aquilo que há recurso do Estado, mesmo que seja empenhado às prefeituras, ao meu ver, juridicamente, o deputado estadual tem possibilidade dessa fiscalização, ou pelo menos levar ao Tribunal de Contas do Estado para que tome providência numa irregularidade. É claro que nós não temos braços para tudo, mas aquilo que a gente conseguir identificar, seja no Estado ou no município, com recurso do Estado, nós faremos a intervenção e levaremos aí a tentativa de responsabilizar essas pessoas. O que a população precisa entender é que o deputado estadual ele faz o trabalho de fiscalização e não de punição ou processual. Então, o processamento dos dados que nós levamos fica por parte do Tribunal de Contas, né? A responsabilidade também. Por isso que toda vez que nós fazemos uma representação, nós chamamos o Ministério Público, o Tribunal de Contas, para que também apure os fatos. Porque nós não temos poderes de processar e punir os responsáveis. O nosso papel, às vezes, pode ser não entendido pela população, né? É simplesmente de fiscalização e identificação do problema.
E a partir desse momento que vocês identificam o problema, vão a campo, né? Como o senhor já está contando muito bem aqui para a gente, vão a campo. A partir de que momento, até para que as pessoas entendam como funciona, né? Os bastidores aqui também da Assembleia Legislativa, a partir de qual momento dessa fiscalização, dessas denúncias ou de encontrar algum tipo de irregularidade, em que momento, deputado, isso pode se tornar uma comissão parlamentar de inquérito? Então, eu estou com um projeto de resolução, né, pedindo a 6ª CPI, a exemplo de outros mandatos que foi instalada a 6ª CPI. Eu criei esse projeto de resolução, nós temos 12 assinaturas, eu já fiz vários apelos aos deputados para que me apoiem nessa instalação da CPI para o Covid-19, né, nos gastos do Estado. Eu preciso de 32 assinaturas, mas ainda não consegui sensibilizar os demais para que assine. E nós, como parlamentares, representantes do povo, instalamos aí a 6ª CPI. Eu ainda estou pedindo, estamos fazendo um trabalho para que consiga aí as 32 assinaturas. Mas seria ótimo se nós tivéssemos uma CPI, aí nos daria, sim, a possibilidade de requisitar pessoas para ser ouvida, requisitar perícia, requisitar provas. Então, para nós seria um trabalho ímpar ter uma CPI instalada sobre esses gastos. Mas há uma resistência, uma dificuldade na casa para se conseguir essas assinaturas. Então, para você ter ideia, nós temos principalmente assinaturas do pessoal do grupo, mais ninguém, né? Mas estamos tentando sensibilizar os deputados. E o senhor falou agora há pouco, deputado, no nosso retorno do intervalo, justamente sobre a não propagação de fake news, né? O intuito do grupo é justamente levar para a sociedade aquilo que está acontecendo e de verdade, né? A gente sabe que em tempos de pandemia, fake news, na verdade, é um problema de antes da pandemia, né, deputado? E é preciso também combater isso, né? Então, mostra que o grupo dos parlamentares também está imbuído com isso, de não se propagar coisas que não são verídicas, né? Com certeza. Fake news é coisa de mau caráter, né? Pessoas que usam, né, de coisas obscuras para denigrir a imagem de uma pessoa, para colocar uma matéria, para criar pânico ou tudo mais. Essas pessoas têm que ser punidas cada vez mais em nosso país e principalmente no nosso estado. O principal de tudo na primeira reunião com os deputados, eu deixei bem claro para eles que não seria um trabalho ideológico ou um trabalho político ou um trabalho partidário. Seria um trabalho técnico, um trabalho que nós iríamos identificar o problema, não acusaremos ninguém, até porque o nosso trabalho é de identificação, e quem vai acusar e quem vai processar será o Tribunal de Contas através do Ministério Público, né? Então nós precisamos ter muita cautela, porque mesmo que um contrato que a gente encontra alguns dados que achamos que está errado, pode ser que aos olhos da Justiça, do Ministério Público, não esteja, né? Até porque nós não temos informação de tudo, nós não temos o contrato na mão e estamos tendo dificuldade e resistência de ter esses contratos. Então, nós temos muita cautela em colocar nomes, colocar endereços e até mesmo o trabalho que estamos fazendo, até para não ser injusto e não propagar aí uma notícia falsa contra nenhum empresário, contra nenhuma pessoa, que até próprio contra o governo. Eu acho que nós temos que trabalhar com seriedade. Se o governo errou, ele tem que corrigir e o Tribunal de Contas tem que processar. Agora, se ele acertou, muito bem, fez mais que a obrigação. Agora, deputado, o senhor está falando do trabalho, né? São 7 deputados, a priori, que estão nesse grupo de parlamentares de defensores do orçamento. Por mais que ainda seja um trabalho recente, eu imagino que também para outras hierarquias, enfim, outros movimentos também podem acontecer dentro disso, né? Que vocês estão levando, né? O senhor falou
fiscalizar. A gente não vai apontar ninguém o erro ou o acerto, mas estamos aqui para fiscalizar e esse é o intuito de todos os deputados. Isso também, esse grupo, já pode ser referência para outros parlamentares em outros estados? Eu acho que já virou, Júlia. Eu tive ligação de 3 vereadores, né, um grande amigo, que perguntou como que nós montamos, qual foi a estratégia que eles queriam montar na Câmara Municipal um grupo de trabalho de fiscalização como esse. Aí eu passei toda a estrutura nossa, como foi montado, como está sendo feito o trabalho, e passei esse quesito principal, né, que esse trabalho não seja manobra de ideologia ou política, que ele seja um trabalho técnico, né? Eu acho que o legislador, como fiscalizador, ele tem que ter uma responsabilidade muito grande em manter a sociedade com informações corretas, com um trabalho verdadeiro. O que hoje, com a rede social, que a gente mais vê são políticos falando mentiras, colocando fake news, né? Até para denigrir outro político. É uma falta de respeito muito grande, uma falta de ética, uma falta de ética que eu falo, uma falta de ética com o eleitor, com o cidadão. Porque quando o político ele coloca uma informação falsa, um fake news, ele está falando para o seu eleitor, olha, eu estou te enganando, estou te fazendo de trouxa. Então, eu acho que isso que nós não podemos. Precisamos ter responsabilidade em tudo que façamos aí nesse trabalho. E é o que me parece, deputado, nesse momento que se vive essa crise de saúde mundial e aqui no Brasil, as boas práticas, né, vão tomando conta não só de São Paulo, mas também do Brasil e do mundo. E aí eu queria uma opinião do senhor com relação ao novo modo de fazer política, ao novo modo de olhar também para frente, né? Como é que o senhor imagina esse pós-pandemia? Olha, eu acho que o mundo mudou, né? Eu acho que vamos colocar que Deus nos deu uma vírgula para iniciar uma nova história nesse momento. Então, eu acho que tudo vai mudar, a parte comercial vai mudar, a parte empresarial vai mudar, a sociedade vai mudar, as famílias vão mudar, que é o menor núcleo da sociedade, mas que o ser humano não perca a compaixão, não perca esse senso de união, de fraternidade, eu acho que é o principal. Quanto à política, nós passamos por um processo político de 2018 muito conturbado, né? Não foi fácil. Atravessamos o ano passado muitas polêmicas, esse ano também. No caso do Covid, o que eu vejo hoje já não é mais o problema do vírus, mas é o problema político que o vírus está causando em nosso país. É o confronto de governadores, prefeitos, né? Uso desse problema politicamente, são coisas que nós não podemos. Olha só, em janeiro e fevereiro, nós já tínhamos o Covid no mundo. Foi feita uma pesquisa que o Brasil já recebeu o vírus em janeiro e fevereiro. E por que que os nossos governadores abriram as portas para o mundo no carnaval? Eles não sabiam? Ficou uma interrogação muito grande. Claro que sabiam. E por que abriram as portas para o carnaval? Por que acumulou tantas pessoas no carnaval? Será que essa curva que nós estamos hoje não foi causada pela inconsequência de se colocar o carnaval num momento tão delicado no mundo que estava já divulgado o Covid? Eu vou mais além. Nós entramos com uma ação popular contra a prefeitura devido ao rodízio. É uma incoerência. O governo do estado fala que nós não podemos ter reunião em templos religiosos, que é um espaço maior. Não podemos ter restaurantes abertos, mesmo que o proprietário respeitasse aí o distanciamento. Se a capacidade é para 50, pode só atender 20.
mas faz um rodízio e coloca 600 mil pessoas a mais na capital de São Paulo dentro do transporte público. Transporte público esse que não tem janela, não tem ventilação. Então, eles acumularam as pessoas do transporte público com referência ao trânsito. Não tem nada a ver com a pandemia. E pior, esses transportes públicos transportam as pessoas de tudo quanto é lado. E também pessoas que estão indo ao hospital, ao médico. A gente está conversando com o deputado Sargento Neri, que está contando para a gente como é que está funcionando o PDO, o Grupo de Parlamentares Defensores do Orçamento, eles que estão trabalhando desde o final de abril para que possa se levar essa fiscalização a todo o Estado. Então a gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência a gente volta. O governo do estado de São Paulo decretou a suspensão da antecipação do 13º e das férias dos servidores públicos. A medida também suspende concursos públicos em andamento e a realização de novos editais, com exceção das áreas de saúde e segurança pública. O decreto fica em vigor enquanto durar o estado de calamidade pública, resultado da pandemia causada pela Covid-19. Voltamos com o programa Ideias e Debates desta quarta-feira. A gente está falando sobre o Grupo de Parlamentares Defensores do Orçamento. Foi criado aí no fim de abril esse grupo, por idealização do deputado Sargento Neri, que está falando com a gente aqui nessa tarde de quarta-feira. Deputado, eu sei que o senhor falou no começo do programa que ainda por falta de braço, as denúncias ainda não consegue se trabalhar com essa questão de denúncias. Porém, quem está vendo a gente agora aqui na Rede Alesp, no Ideias e Debates, se alguém tiver algum tipo de denúncia, alguma questão para falar com os senhores, como é que faz? Como é que faz essa interlocução sociedade com os deputados?
Pode entrar no próprio site da Assembleia, através dos nossos e-mails, né? E enviar para nós aí a denúncia, a documentação, tá? E nós vamos fazer o possível para estar averiguando e fiscalizando essas denúncias. Quando eu falei que nós não estávamos abertos à denúncia, foi devido à demanda, né? São muitos contratos, você imagina, são 645 municípios, né? Mais os contratos do Estado, que tem contratos fora do Estado, né? Então, não é fácil. Então, por isso que... Mas é claro que se vier a denúncia, nós vamos observar, olhar, para ver se realmente tem cabimento e fazer toda a fiscalização. E a gente sabe do trabalho dos senhores aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós estamos, nesse momento, aqui no Ideias e Debates de um modo remoto, né, conversando com o deputado Sargento Nery, e a Assembleia Legislativa, o Palácio 9 de Julho, também continua, né, os seus trabalhos de modo remoto, tem o plenário virtual, aprovaram, né, o corte de orçamento aqui na Lesp justamente de modo virtual. Esse novo modo de trabalho tecnológico ajudando os senhores a continuar cuidando do Estado, né, deputado? Com certeza, Júlio. E a TV Alesp sempre fazendo um ótimo trabalho, se aprimorando para prestar o serviço não para nós, deputados, mas para a população. Então, parabéns à TV Alesp, parabéns a você pelo seu programa. Tá? Eu acho que nós precisamos cada vez mais deixar a nossa sociedade informada, mas com fatos verdadeiros, né? Eu estou aqui no meu gabinete, na Assembleia Legislativa. Ontem eu cheguei às 9 horas da manhã, saí 1 hora da manhã. Hoje eu cheguei às 9 horas da manhã e não tem horário para sair. Amanhã nós temos reunião do grupo, né, por volta das 10 horas da manhã, e não vamos ter horário para sair também daqui. Então, é um trabalho intenso e estamos aqui trabalhando, né? Claro, com toda a cautela do mundo, devido às orientações, porque eu tenho convicção que o trabalho do deputado é um trabalho essencial para cuidar do orçamento e do dinheiro popular, dinheiro público. Então, é um trabalho essencial, sim. Então, nós precisamos ter essas autonomias de trabalho. E aqui os deputados da casa também saíram aí na vanguarda, né? Foi a primeira casa parlamentar a votar um corte de orçamento no próprio salário, né, deputado? Muita gente falou do pioneirismo aqui do Palácio 9 de Julho e dos senhores sobre isso, né? Então, esse é um momento também que a população está te ouvindo, né, deputado? Justamente para esse momento importante na história da Lesp. Eu acho que é um trabalho de grande responsabilidade dos parlamentares paulistas. Não só no corte de 30% do próprio salário, mas também no corte de 40% da verba de gabinete. Nós entendemos que teríamos que nos sacrificar também pela sociedade, que também está sofrendo. Então, foi unânime, os 94 deputados entraram em consenso que nós deveríamos, sim, reduzir nossos salários e reduzir a verba de gabinete. A contrário disso, o Executivo não fez com os seus secretários. Eu até cobrei isso, espero que o governador o faça, né? Que reduza os salários dos seus secretários, a exemplo da Assembleia Legislativa. Espero que outras casas legislativas façam o mesmo, porque é um momento que a sociedade precisa de nós, é um momento que a sociedade espera um trabalho eficaz e realmente verdadeiro para a sociedade. Então, fique aqui o meu pedido ao Executivo do Estado de São Paulo, que faça um trabalho de corte de um percentual dos salários dos seus secretários. Eu acho que seria uma resposta, pelo menos moral, a tudo que o povo paulista está passando. E a gente sabe, né, deputado, que não parou por aí, né? Vocês votaram essa questão no final de abril, começou a ser válido aqui no dia 1º de maio, e além disso, o deputado Vinícius Camarinha está coordenando aí, analisando, né, na verdade, aí os outros projetos dos 94 deputados para se fazer um único arquivo, né, para entrar em votação. Vocês tiveram ontem reunião de colégio de líderes justamente para debater isso, então contar para a população também um pouquinho de como está esse segundo momento, né?
O Vinícius Camarim é um grande amigo, um grande deputado, vem fazendo um trabalho ímpar nesse sentido. Não é fácil você pegar os projetos de todas as bancadas e deputados e transformar num projeto só. Ele está tentando, com toda a competência que tem, tornar principalmente esse trabalho constitucional. Esse é o primeiro ponto. E, com isso, ele está tentando também absorver para o projeto as ideias dos 94 deputados. Eu quero, nesse momento, parabenizar o Vinícius Camarim pelo trabalho, pelo esforço que ele tem para tentar colocar o mais rápido possível esse projeto para realmente favorecer ainda mais a população. É claro que sempre tem algum ponto ou outro que nós concordamos ou discordamos do projeto. E está misturado ali opiniões de 94 deputados. Então vai ter coisas que pode ser que eu venha emendar o projeto ou outros deputados, nós vamos debater a ineficácia de uma parte, a eficiência de outra, mas a ideia foi bacana também, saiu do Colégio de Líderes, né? E esse projeto, eu acho que é um projeto também inovador, né? A maioria das casas legislativas está apresentando projetos de cada deputado. Nós não, nós estamos fazendo aí um projeto único com o nome de todos os deputados. Então, parabéns à casa e parabéns ao Vinícius Camarim. E que aí, né, deputado, vai de encontro até com o nome do nosso programa, né? Ideias e debates é o que os senhores estão fazendo justamente pelo bem da população, né, deputado? Não tem jeito, nesse momento, foi o que o senhor falou, independente do viés político, precisa se pensar na população que nesse momento é o que mais sofre. Eu acho que não se deve levar a ideologia ou a política nesse campo de combate ao Covid. A exemplo do que está fazendo alguns governadores, até o próprio governador de estado, transformando essa matéria em matéria política. Nós não podemos, nesse momento, fazer com que a nossa população sofra mais. Esse isolamento vertical, para nós, é muito danoso. Dentro da parte orçamentária do Estado ou até a cadeia produtiva do nosso país, do nosso Estado. O Estado de São Paulo é a locomotiva do Brasil. Se o Estado de São Paulo parar, o Brasil para. Se o Estado de São Paulo quebrar, o Brasil quebra. Então, eu acho que nós precisamos ter responsabilidade. Eu fui em Itapiraí ontem de manhã, antes de fazer as fiscalizações, era 8 horas da manhã, eu estava em Itapiraí. Eu fui lá no hospital. Olha só, Itapiraí tem 9 mil habitantes. São 3 casos de Covid. 1 curado e 2 em tratamento. Por que fazer isolamento total nessa cidade? Me explica isso. 9 mil habitantes, 3 casos, nenhuma morte. O que leva a colocar o isolamento do comércio, da agricultura e de tudo dessa cidade? Não tem cabimento e não tem coerência. A cidade de Veracruz são 12 mil habitantes. São 6 casos não constatados, um esperando confirmação, nenhuma morte. Por que o isolamento total nessa cidade? A exemplo dessas 2 cidades, que eu vou estar veiculando a outras cidades, nós temos aí várias cidades que não tem caso nenhum e poderia se fazer um trabalho que, se não fosse para liberar, mas que fizessem liberar um protocolo responsável de liberação do comércio. Olha, a cidade que não tem casos, ou a cidade que tem baixo índices de casos, vai trabalhar com um protocolo tal. A cidade que o índice é alto vai trabalhar com protocolo tal. O que não pode é passar régua no estado de São Paulo, que ele é imenso, com 645 municípios, com regiões adversas, de economia, de produtividade. Nós temos regiões agrícolas, regiões industriais. Então, é uma insanidade fazer isso daí. Nós não podemos passar régua no estado e tratar todos os municípios da mesma forma. Então, o governo do estado precisa abrir um protocolo por regiões, por municípios, fazendo com que esses municípios que não tenham casos e que não corram o risco de uma pandemia municipal
possam produzir e possam ter o ciclo produtivo do nosso país. Deputado Sargento Neri, eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Ideias e Debates, contribuindo aqui para que a população entenda muitos dos aspectos debatidos aqui na Casa Legislativa. Muito obrigada. Muito obrigado, Júlia. Obrigado a todos que nos assistiram. O PDO, Parlamentares em Defesa do Orçamento. Pode ter certeza, cidadão, nós faremos um trabalho sério, não um trabalho político ou ideológico. Nós não faremos os senhores de espectadores de circo. Nós faremos os senhores de cidadãos que precisam de informação e correção na administração pública. Um grande abraço. Obrigada a esse deputado Sargento Neri do Avante, que conversou com a gente nesse Ideias e Debates dessa quarta-feira, que chega ao fim. Você pode rever essa edição e toda a programação da Rede Alesp nas nossas plataformas digitais e também lá no YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente fica por aqui. Volta amanhã com Ideias e Debates. Tchau!